Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer mais uma live, hoje a partir da casa do irmão Alexandre, irmã Dora. Obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Pai, que o Senhor tem nos guardado e tem nos sustentado, Pai. Obrigada, Senhor, por esta oportunidade, Pai, de estarmos abrindo a nossa casa, Pai, para que pudéssemos falar da Tua palavra, Pai. Abençoe, Pai, o Alho, Pai, que vai estar ministrando, Pai, dê sabedoria e discernimento a ele, Pai, para que ele possa falar realmente aquilo que está no seu coração, Pai. Abençoe também, Senhor, todos os nossos irmãos, Pai, que estão nos assistindo agora, Pai, que eles sejam, Pai, também abençoados, Pai, e que essa palavra, Pai, venha falar no coração, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Boa noite, queridos. É um prazer estar aqui, é um prazer estar junto com esse organismo, né, essa vida, né, esse conjunto de pessoas chamado igreja, né. É um prazer, ainda que a distância é uma novidade para mim, né, que gosto do abraço, gosto do aperto e tenho sentido falta de todos, né, família, amigos, enfim. Mas nós não podemos, a palavra não pode, né? Nós estamos meio que encarcerados, mas a palavra não pode, né? Está presa, né? Nós temos que liberar essa palavra, e foi uma iniciativa que eu gostei muito do pastor Joel ter colocado. Minha casa sempre está aberta para isso, né? Os irmãos sabem. Eu queria compartilhar uma palavra, mas antes eu queria dar uma pequena introdução aqui. Nós não temos como falar diferente, né? Nós não temos como abordar nada que seja fora daquilo que nós estamos vivendo, como nação, como mundo, né, que é essa pandemia, e nesse sentido eu tenho visto que nós temos nos saído bem, né, como Brasil, como as pessoas têm acordado para muitas coisas, mas no meio de tudo isso também tem muita fumaça, né, tem muita informação. Nós estamos vivendo um mundo onde a informação chega muito rápido. E nós estamos nesse bolo, né? Quer informações boas, ruins, truncadas, falsas, verdadeiras. Isso gera uma fumaça, né? Uma cortina de fumaça, né? Eu tenho sentido isso. Mas em meio a essa fumaça toda, a gente tem que pensar o seguinte: tem fogo, né? Às vezes tem fogo, né? O fogo que cria essa fumaça, às vezes é tóxico. Você sabia, é uma coisa que eu descobri hoje, 77% dos incêndios, as pessoas morrem por causa da fumaça, inalam a fumaça, né? Então eu tenho visto que toda essa informação, essa cortina de informação, que é uma fumaça também, ela tem nos cegado, tem sido tóxica muitas vezes. E eu fico preocupado, eu mesmo tenho me guardado. Nós temos ouvido aí, né, por essa mídia, por esses veículos de comunicação, tanta coisa que às vezes é impossível a gente não se confundir, a gente não se enfurecer, porque não somos humanos, né, e desanimar às vezes. Então meu intuito hoje aqui não é mudar nada, não é trazer nada de novo para os irmãos. Eu quero que vocês meditem em tudo que vocês já ouviram. O pastor falou, né, muito sobre fé, sobre paz. Os jovens esses dias falaram sobre o primeiro amor, a gente voltar a isso, né, lembrar de onde nós éramos, né, onde nós fomos gerados, né. Armas também foram faladas. Nós temos muitas armas espirituais. Nós temos que buscar o Senhor muito mais agora, né, não que não tivéssemos antes. Mas eu queria compartilhar algo que às vezes tem sido esquecido nos nossos lares, no nosso dia a dia, na nossa postura de cristãos. E eu quero falar sobre a adoração, né? No propósito nosso, às vezes esquecido, é a adoração. A adoração é fundamental para nós como cristãos, né? E eu quero que você pense na adoração como um mecanismo de dissipar toda essa fumaça tóxica que nós às vezes nos deparamos, né? Eu mesmo me deparei. Eu quero confessar aqui diante, né, dos irmãos e diante de todo mundo que está nos assistindo, que no começo eu fiquei assustado,
né? Tanta informação, é tanta turbulência da mídia, né? E quando eu digo mídia, é nos meios sociais, nas redes e tudo mais, que eu caí nessa, eu me enfureci, sabe, se a hora que a gente se pegava, o que eu estou fazendo? E aí eu me coloquei o meu coração no lugar, me coloquei em Deus, e um dos mecanismos que eu usei foi a adoração, foi a oração, a adoração, o louvor ao meu Deus. E eu vou te dizer por que eu estava fazendo isso, porque eu simplesmente estava fissurado nas informações. Eu não acho errado, nós temos que fazer isso, mas nós temos que fazer como o pastor falou, tem que ter uma motivação, tem que ter um controle, tem que ter um equilíbrio, e se a gente não se plugar nisso, né, nós acabamos nos perdendo, né, e aí essa fumaça realmente nos intoxica. Nosso propósito de louvar a Deus é porque a adoração, ela é uma arma espiritual. A adoração, ela também nos motiva a declarar quem Deus é para nós. O louvor expressa o nosso agradecimento, a nossa satisfação em ter Deus. Então a adoração é muito mais do que essencial, e eu não quero esgotar nada aqui, até porque esse assunto renderia muita conversa, e nós não temos tempo, não é o objetivo hoje. Eu quero ser bem breve. Mas eu quero que você abra comigo a sua palavra, lá em Amós 9. Eu quero ler um trecho aqui para você entender como a adoração é um princípio estabelecido por Deus para tocá-lo, né? Para que o ambiente natural e espiritual é transformado pela adoração. Quero que você pense comigo aqui, ó. Amós 9, o verso 9 até o 11 diz assim, ó: porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel, nós somos hoje a Israel de Deus, entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia, preste atenção, levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, levantando-as das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Preste atenção nisso, nos dias da antiguidade. Essa palavra foi escrita por volta de 755 anos antes de Cristo. Olha só, Atos, vamos lá, só para você ver o paralelo. No Novo Testamento, Atos 15, no verso 16, na versão que eu tenho aqui, a Almeida Revista e Atualizada, diz assim, ó: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os séculos. Queridos, só para fazer um contexto aqui, que tabernáculo é esse que está falando? O tabernáculo de Davi. Nós temos que entender o seguinte: no princípio, o primeiro tabernáculo conhecido que Deus idealizou, formatou, deu as medidas, né, foi para Moisés, né? E aliás foi uma obra tão grande que Deus realmente deu sabedoria para coisas que ninguém tinha feito, conhecimento que tinha feito na humanidade. Então foi realmente uma obra-prima, se a gente pode dizer assim. Depois nós tivemos o tabernáculo de Davi, que são as tendas. Quando Davi foi consagrado rei, o primeiro desejo dele foi trazer a arca, que representava a presença de Deus, e essa arca foi trazida para Jerusalém, numa primeira tentativa frustrada, e uma segunda tentativa com júbilo, com danças, com sacrifícios, ou seja, foi diferente. E se habitava nesse tabernáculo, nessa época, nas tendas, eram pequenas tendas, cabanas, como você pode dizer. Agora eu te pergunto, a palavra diz que Deus iria restaurar esse tabernáculo, mas espera aí, se nós formos olhar, Salomão, um descendente de Davi, foi que construiu o maior templo que se tem notícia na época, né? Que era o templo de Salomão. Uma suntuosidade, se é que a gente pode dizer essa palavra, é uma obra realmente suntuosa.
Mas esses 3 tabernáculos, o que Deus disse que ia restaurar era o tabernáculo de Davi. E aí que eu quero que você entenda um paralelo. Deus não está falando que ele queria restaurar as cabanas, as tendas, mas a maneira de adorar, a maneira de glorificar o nome de Deus é a maneira que Davi fez, a maneira que Davi conduziu a adoração. O povo e a si mesmo chamou a atenção de Deus, tanto que chamou que, se você for olhar aquela passagem lá de João, não precisa abrir, João 4, quando Jesus encontra aquela mulher que já teve 5 maridos e ele diz para ela, você tem o sexto não é seu, né? Ela diz, tu és profeta, vejo que tu és profeta. Olha que interessante, ela já muda a conversa, já que tu és profeta, e aqui é a minha tradução, estou brincando, né? Ela diz assim, já que tu és profeta, eu quero dizer uma coisa, os meus pais dizem que a gente tem que adorar aqui no Poço de Jacó, mas o Senhor disse que é lá em Jerusalém. E aí Jesus disse para ela, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Está falando dele mesmo, Jesus é a verdade. Engraçado é que Jesus não estabelece um templo, uma tenda, um lugar especificamente falando. Por quê? Porque a nossa maneira de adorar é em espírito. Era uma maneira que Deus se agradou. Agora eu te pergunto, Deus se agrada da nossa invocação em espírito e em verdade, da nossa adoração, não de um lugar, não de uma situação, não de uma circunstância ou de uma época. E é nessa passagem que eu quero chamar a sua atenção, porque nós estamos em meio a tantas coisas, em tantas turbulências, que nós esquecemos que porque não estamos indo a um templo ou a um culto, ou a nossa vida está restrita a um ambiente, nós também temos que restringir a nossa adoração, nós temos que restringir o nosso tempo de devoção a esse Deus que deu tudo por nós. Isso é o motivo mais que suficiente para que a gente jamais tire esse hábito das nossas vidas. Nós estamos mudando a nossa vida, eu creio nisso piamente, que o mundo não vai ser o mesmo. Nós temos ouvido muitos homens de Deus dizer isso, mas eu quero dizer para você, isso não pode passar. Como a palavra diz, céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então eu quero chamar a sua atenção aqui, para que, se você deixou a oração, a adoração, principalmente, quando eu falo adoração, não são apenas louvores, mas a adoração que você faz com um dízimo, com uma oferta, com uma ajuda a alguém que está precisando, mas a sua expressão de louvor. Nós temos compartilhado aqui na minha casa, eu tenho colocado um tempo meio que assim, categoricamente, da gente louvar junto, da gente cantar junto, da gente salmodiar junto. Sabe o que é salmodiar? Salmodiar é entoar cânticos e recitar salmos. Pode parecer piegas hoje em dia, recitar, né? Mas é um costume bíblico e nós devemos fazer isso, sim. Olha só, a maioria dos salmos diz, que Davi expressou, ele sempre falava sobre adoração, ele falava muito de adoração. Não é à toa que nós vemos Davi, nessa época, nessa passagem, quando ele traz a arca, a mulher dele o contesta, o questiona, como é que você está fazendo isso? Tirou as vestes reais. Sabe qual a declaração que Davi está dizendo ali? Eu sou quem eu sou, eu não preciso me esconder em vestes, em roupagens, para adorar o meu Deus. Nós precisamos nos despir, sabe, dessa roupa que nós temos que agradar, ou colocar a mídia, né, sufocando, né, as informações que a gente tem muito aceleradamente, sufocam às vezes esse cântico que precisa sair do nosso coração. Afinal, a Bíblia diz que do nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. Nós precisamos guardar, o pastor falou, nós precisamos guardar o nosso coração. Nós precisamos guardar por quê? Porque a adoração precisa estar constante na nossa vida. Olha só o que o salmista diz lá no Salmo 30, a versão NVI. Mudaste o meu pranto em dança. Salmo 30, verso 11 e 12, se você quiser acompanhar. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que
o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Não se cale. Quando nós somos transformados, e Deus nos transformou, Deus nos tirou de um lugar, de um império de trevas, onde a gente não tinha esperança, onde a gente não tinha a quem recorrer, para um lugar de paz, como o pastor já falou ontem, esses dias, para que o nosso coração, que se encheu dessa alegria, da esperança que Deus colocou nele, para que o nosso coração cante louvores. E não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Dar graças, render graças ao Senhor, seja numa refeição. E eu vou dizer, queridos, louvar e adorar nos tempos bons é muito bom, mas louvar nos tempos de caos em que nós estamos vivendo é melhor ainda. Eu posso afirmar para vocês que é melhor ainda. Salmo 149, aqui eu quero encerrar. Salmo 149, de 1 a 9, olha só isso, que maravilha, que pérola de um salmo. Aleluia, cantai ao Senhor um cântico novo. Novo porque hoje é novo, amanhã é o outro, depois é o outro, por isso que é sempre novo. E o seu louvor na assembleia dos fiéis. Alegre-se Israel no seu Criador. Os filhos de Sião exultem em seu rei. Louvem seu nome com danças, cantem seus louvores com pandeiro e cítara, pois o Senhor se compraz do seu povo. Quando nós adoramos, o Senhor não resiste. Ele não resiste, não é a nossa adoração, porque se fosse assim, só o grupo de louvor seria privilegiado, não é? Mas ele não resiste ao adorador. Amém? Pois o Senhor se compraz do seu povo, ele coroa de vitória os humildes. Regozijem-se nessa glória os fiéis e cantem jubilosos o dia todo ao deitar. Até deitando você pode cantar, até deitando você pode louvar, queridos. Nós devemos fazer isso. Altos louvores a Deus estejam sempre em seus lábios. Aqui eu quero dizer o seguinte: você pode cantar alto sim. E eu quero só fazer um parênteses depois. Em suas mãos a espada de 2 gumes. Louvor, palavra, sempre tem que caminhar junto. Sempre. Para exercer vindicação ou vingança entre as nações e castigo sobre os pagãos, para prender os seus reis com grilhões e com algemas de ferro os seus nobres, para executar contra eles a sentença escrita, e assim em esplendor e felicidade louvá-lo-ão todos os seus devotos. Louvado seja o Eterno. Aleluia. Eu quero só compartilhar um negócio aqui para encerrar. Eu perguntei esses dias para minha esposa, né? Ela está aqui, não me deixa mentir, claro que eu não iria, nem que ela não tivesse, mas eu perguntei um dia para ela: o que você sentia antes de você entregar sua vida a Jesus, quando você via alguém louvar, alguém cantar, alguém um cântico? Ela falou: às vezes me incomodava, né? Eu ficava meio incomodado, porque nós não entendíamos esse processo, como a mulher lá do poço também não entendia. Jesus disse para ela: vocês adoram o que vocês não sabem, nós adoramos o que conhecemos. Então, quando nós conhecemos Deus, é impossível nós não louvarmos e adorarmos o seu nome, louvarmos a sua bondade, os seus feitos, as suas promessas. Que você não tem promessa ainda que Deus não trouxe para a sua vida, louve antes dessas promessas chegarem. Eu louvava a Deus quando eu estava solteiro, na solteirice, clamando pela esposa. Eu, um amigo que inclusive casou na mesma época, no mesmo dia. Quantas vezes nós nos colocamos debaixo de choro e pranto, que nós estávamos aguardando isso, ao mesmo tempo que era um choro de dor, de não ver isso acontecer, também era um choro de alegria, sabendo que Deus era fiel e que Ele faria isso no tempo dele. Então o louvor muitas vezes precede muitas conquistas, e aqui fala que o louvor do povo dele é capaz de quebrar cadeias e até colocar em prisões nobres e governadores. Às vezes a gente quer pensar que o nosso argumento, que os nossos argumentos na mídia, ou a nossa oração somente, eu vou orar, né, isso, aquilo. Às vezes o próprio louvor, um simples louvor, que a gente cante, que a gente entoe em meio a qualquer essa parafernália que estão jogando em cima de nós, aí, que acaba cometendo a muitos enganos, a gente consegue destituir no louvor. Nossas armas não são carnais, elas são espirituais, o louvor é uma delas, creia comigo. E para que eu finalize com você, eu quero que você entenda o seguinte: por que eu citei Davi? Porque Davi foi um homem que adorava, foi um homem perseguido, mas nunca deixou a adoração
nunca deixou a adoração, de fazer da adoração o seu estilo de vida. Amém? Ele diz assim lá no Salmo 42:5: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te angustias dentro de mim? Deposita toda a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei por seu livramento. Louvor antes de ser livre, louvor antes de ver qualquer coisa. Amém? Louvor precede qualquer coisa aqui. É necessário, é essencial e alegra o nosso coração, traz paz ao nosso coração. Nós dedicamos esse louvor e Deus responde com a sua presença. Isso é maravilhoso. Isso não depende de estarmos em quarentena ou sem quarentena. Isso é um estilo de vida que nós jamais devemos abrir mão. Amém? É isso que eu queria compartilhar. Espero que você receba e que você faça disso a sua vida. Amém? Amém. Aleluia. Dora, vai falar? Não? Estou brincando com a Dora aqui, provocando. Amados, minha assessora aqui, a irmã Débora, está me atualizando. Eu já vou dar um abraço aí para os irmãos. Agora deixa eu falar algo para você. Eu estou aqui ouvindo o irmão pregar, né? A gente tem compartilhado a palavra e é muito bom também ouvir os irmãos, né? Compartilhando aquilo que está no coração deles, compartilhando aquilo que sentem. E estou aqui pensando, ouvindo e pensando, e acho que eu tenho algo a dizer para você nessa noite. Se me perguntassem friamente, o que o senhor acha de tudo isso? Mas eu tranquilamente diria que eu tenho convicção que Deus está no controle. Primeira coisa, Deus está no controle. Segundo, o que o senhor sente? O senhor, como é que o senhor está em relação a isso? Estou tranquilo. Amém? Porque nesse ano nós falamos muitas vezes, aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Pastor, se na sua casa, entre os seus, só um minutinho, entre os seus, acontecesse alguma coisa, Deus continua sendo Deus. Deus não muda por conta disso. Se alguém dos seus ficasse enfermo desta situação, simplesmente oraríamos e o Deus que tem o controle de todas as coisas, eu creio, faria todo o milagre necessário para livrar de algo pior. Deus está no controle. Esse é o meu pensamento, esse é o meu sentimento, essa é a minha confiança. Estamos fazendo vistas grossas aos fatos, mas como disse o irmão muito bem colocado, também não estamos mergulhados nessa fumaça toda. Tem muito mais fumaça do que fogo, a fumaça intoxica. Não queremos aqui desprezar a situação, não queremos aqui desconsiderar opiniões diferentes de pessoas, de irmãos, o sentimento de cada um, mas eu quero dizer isso para você de uma maneira muito tranquila. Creia nisso, irmão. Deus está no controle. Se tivermos que passar mais alguns dias desta maneira, louvado seja o Senhor. Se tivermos que passar mais alguns dias sem o culto congregacional, louvado seja o Senhor. Se tivermos que ficar alguns dias a mais ainda sem o nosso contato cotidiano de igreja, louvado seja o Senhor. Deus está absolutamente no controle de tudo. Eu creio nisso. Eu creio totalmente no Deus que tem o controle, a soberania sobre todas as coisas. Amém. Alguém pode dizer, assistir isso e perguntar assim: mas Deus não poderia ter impedido este mal? Poderia sim, mas o mesmo Deus que poderia ter impedido este mal, deixou registrado em sua palavra: se atentamente ouvires a minha voz, estas bênçãos virão e te alcançarão. Se, porém, não deres ouvidos à minha voz, estas outras coisas virão também na forma de maldição, de incômodo, de pestilência e por aí vai.
Deus continua sendo Deus, a sua verdade é soberana a despeito de tudo, e eu creio que Deus guarda realmente o seu povo. Queremos orar. Se você está em sua casa, se você está com os seus, dê as mãos, né? Quero dar as mãos aqui aos irmãos. Quer orar, Dora? Não, pode orar. A irmã Dora disse que eu posso orar, então estou autorizado. Ela é dona da casa, né? Então, vamos orar. Pai querido, nós louvamos o teu santo nome. Submetemos nossas vidas ao teu governo, à tua autoridade. Eu creio, Pai, e os irmãos também, que o Senhor está no controle de tudo e nós podemos estar com o nosso coração em paz. É verdade. Senhor, que esta fumaça, né, esse exemplo muito bem colocado pelo irmão aqui, ela não venha intoxicar a nossa mente, o nosso coração, a nossa fé. Senhor, nós queremos respirar o ar puro e profeticamente oramos para que o Senhor dissipe do ar todo vírus, toda bactéria, toda perturbação, em nome de Jesus. Não haja intoxicação por esse vírus no seio, no meio do teu povo, nas casas do povo que te servem, te buscam, das pessoas que estão aqui nos acompanhando, das nossas famílias, dos entes mais próximos e dos mais distantes. Em o nome de Jesus, paz, graça, saúde, livramento, em nome de Jesus, Pai. Que o sangue do Cordeiro nos guarde, nos livre de todo mal. Os teus anjos recebam honra a nosso respeito e nos guarde. As famílias, a provisão, o pão de cada família seja provido em nome de Jesus. Sim, os empregos sejam guardados, a saúde seja guardada em nome de Jesus. Pai, nós oramos, agradecemos o teu santo nome por esta noite, por tua graça, por teu favor. Guarda as igrejas, guarda os pastores, aqueles que dependem, Senhor, das provisões sobrenaturais desse tempo. Nós oramos, Pai, favoreça-os em teu nome, em nome de Jesus. Pai, nos dá uma noite abençoada, tranquila, segura em tuas mãos, o sono do justo, em nome de Jesus. Paizinho querido, queremos também colocar o governo em tuas mãos, governo local, estadual, federal. Senhor, que essa mesma nuvem tóxica que faz haver confusões seja dissipada e os governos se alinhem por esses dias, Senhor, em nome de Jesus, a fim de que a nação, a fim de que o Estado, a cidade, o município sejam guardadas, Pai, e haja o mínimo, Senhor, o mínimo de dano, o mínimo de perda, o mínimo, Senhor, de vidas acometidas deste mal. Põe fim a este mal nesta nação, em o nome de Jesus, Pai, em o nome de Jesus. Assim nós oramos, te agradecemos por essa noite. Amém e aleluia. Aleluia. Beijão no seu coração, querido. Estamos encerrando e amanhã nós nos vemos novamente online ainda, até que, irmão, pensa bem, nós temos temos três alternativas. Ou nós vamos nos ver online, ou nós vamos ver na igreja, porque pode haver mudança nos decretos, esperamos por isso. Ou nos vemos subindo para agora. Vai que Jesus volta de hoje para amanhã, a gente dá um tchauzinho na subida preparado. e nos vemos na glória. Quem sabe, né? Que Deus te abençoe. Um abraço e boa noite.